Já entrou. Achou, hein? Oi, gente, boa tarde. Tem gente entrando, tia? Já tem gente entrando. Então a gente tá aqui hoje de novo com a finalização do bolo de arca que eu comecei ontem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolor. E a gente começou uma live ontem que a gente vai fazer a Arca de Noé. Então ontem a gente começou com os bichos. Quem acompanhou ontem, a gente vai continuar hoje. E quem não assistiu a live de ontem, pode entrar, que tá lá no meu Face, a live que a gente fez ontem. Então é a continuação dela, tá? Acompanha essa hoje comigo. Quando terminar, vocês assistem o começo, que foi esses bichinhos aqui, ó, que eu ensinei lá na primeira live. Certo? Tem gente aí? Ainda boa tarde pro pessoal, pede pra compartilhar. Boa tarde, pessoal. Para quem tá pela primeira vez, seja bem-vindo. E as pessoas que estão me acompanhando todo dia, muito obrigado pela presença de vocês. Espero estar ajudando vocês tanto se distrair um pouco nessa quarentena, como em aprendizado, aprender coisas diferentes para fazer, até pra gente agora em casa, né, como a gente não tá confiando muito pedir coisas pra fora, né, dá um pouquinho de receio, então a gente aprender pra fazer pra gente mesmo também é uma boa opção, e pra quem faz pra fora também, pra ter coisas diferentes pra passar pro cliente, porque se Deus quiser, essa pandemia vai acabar logo e a gente vai voltar à rotina normal e vocês vão voltar com bastante novidade. Deixa eu ver se tem alguém me dando oi aqui. Boa tarde, Maria, Vilma, Liliane, tudo bem, pessoal? Então, mostra aqui de novo os bichinhos que eu fiz ontem. Ontem na live eu fiz essa girafa, a raposinha, um coelho e o elefante. E aí depois, quando eu desliguei a live, eu fiz mais uma girafa, porque eu medi um pouquinho na minha Arca de Noé e eu achei que as duas girafas atrás ia ficar legal, então eu repeti mais uma. Então, se vocês quiserem, pode fazer 2 bichinhos de cada, porque na Arca de Noé era 2 bichinhos de cada. Ou pode fazer mais variedades de bicho pra ficar bem cheia a arca. Aqui a gente não vai conseguir colocar tanta variedade assim, pelo fato do tempo, né? Senão vai ficar uma live muito extensa. Mas fora esses bichinhos, hoje eu vou modelar mais um ursinho e vou ensinar esse bolo aqui, ó, que eu comecei ontem. Esse aqui, ó, depois que eu desliguei a live, eu iniciei ele. Então, o que eu vou ensinar pra vocês aqui? Essa técnica marmorizada eu vou ensinar. A cobertura do bolo eu não vou fazer, porque eu já fiz em lives anteriores. Então, quem nunca viu eu cobrindo o bolo ou tem interesse de ver, pra ver o jeito mais fácil de cobrir, eu acho que na segunda eu fiz um e na terça-feira eu fiz um com cobertura de bolo. Aqui eu não vou cobrir, eu só vou ensinar a técnica marmorizada. E deixei aqui, ó, essa parte de trás dessas ondinhas pra me finalizar com vocês, pra me mostrar como que eu fiz. Então, deixa eu ver se já tem bastante gente pra gente começar. Oi, Bel, tudo bem? Oi, Lid, boa tarde. Jane, David. O David tá dizendo que ele não consegue as mercadorias no México. Tem que falar pra patroa. Oi, David, tudo bem? Realmente, a Arcolor é um dos melhores produtos que se encontra, né? É uma linha variada de produtos, de excelente qualidade. Então, eu acho que eu vou até perguntar, saber, porque no México não encontra fácil, ou se tem e talvez você que não tá tendo acesso. Vou te responder no seu comentário depois, tá bom? Deixa eu esperar mais um pouquinho, que o pessoal tá entrando devagarzinho hoje. Boa tarde, Amanda, tudo bem? É o frio, tá todo mundo embaixo das cobertas. É, eu acho, hein? Vou esperar mais um pouquinho, porque senão eu começo e o pessoal perde, né? Que é a montagem do bolo. Então, ó, de novo vou mostrar aqui, ó, esse pedacinho que eu deixei pra finalizar com vocês, porque eu vou ensinar a fazer essas ondinhas. Esse marmorizado eu achei que ele ficou incrível, ó, pra mar. Também vou ensinar como eu fiz ele. E aqui eu comecei a minha arca, deixei a parte de trás pra finalizar com vocês. A minha arca aqui,
eu fiz ela no isopor. Vou mostrar pra vocês como que eu cortei. Mas caso vocês queiram fazer ela comestível, dá pra trabalhar também, ó. Aqui a gente pega vamos supor que aqui é um bolo comestível. Então meu bolo vai estar inteiro e prensado. Depois que ele estiver prensadinho, compacto, eu vou tirar da geladeira, divido ele aqui no meio do mesmo jeito que eu dividi o isopor, ó. Meu isopor tava aqui, eu com um estilete vim e dividi ele em dois. Então, a mesma coisa vocês vão fazer se fosse um bolo comestível. E vou ganachear esse bolo. Então tem que ser um ganache bem firme mesmo. E o meu recheio também tem que estar extremamente firme. Porque eu vou fazer meu bolo assim, só que depois eu vou trabalhar com ele assim. Então se eu tiver um recheio mole, ele vai escorrer por inteiro, ele não vai aguentar o peso. Então tem que ser uma massa boa, que aguente estrutura. Eu aconselho vocês fazerem com essa de cupcake aqui, ó. Essa de cupcake, ela tem uma estrutura muito boa para quando a gente precisa esculpir bolo, então eu aconselho fazer com ela. E na hora da blindagem, faz essa blindagem bem feita, bem firme. Eu trabalho sempre com chocolate meio amargo, porque eu acho que o meio amargo ele aguenta mais a temperatura do calor, por ele ter mais cacau e menos gordura, então ele vai ser mais firme e faz um ganache bem firme. Se você costuma passar 3 camadinhas dessa blindagem, passa 4, 5, para você ter bastante estrutura. E tem uma outra coisa que a gente faz também, que é a técnica do crisp, não sei se vocês conhecem, que é flocos de arroz com marshmallow, o pessoal chama de isopor comestível. Também daria bem certo pra fazer aqui se você não quiser trabalhar com bolo. Mas eu, sendo sincera, eu não aconselharia vocês fazer essa parte de bolo, porque eu acho que é um custo que a cliente às vezes não paga. Então, normalmente, quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou esculpir em cima, eu cobro essa parte de baixo como bolo e passo o valor certo para a cliente do valor do meu bolo, pela quantidade de peso. E essa parte aqui eu explico que eu farei ela fake. E aí eu passo um valor em cima dessa arca, que aí eu sei a quantidade de material que eu gastei com isopor, com pasta do meu trabalho e coloco como se fosse um topo de bolo. Então às vezes tem gente que cobra o bichinho separado, cobraria a arca separado. Daria menos trabalho na hora de fazer. A arca você consegue adiantar bem antes porque ela é feita de isopor, não vai precisar deixar pra cima da hora. Os bichinhos também pode ser adiantado bem antes. Então se eu tiver um bolo pra daqui um mês pra entregar, já posso deixar minha arca e os meus bichos prontos se a arca for de isopor. Então eu acho que eu aconselho mais vocês perguntar para a cliente se ela aceita que esse topo seja como se fosse um topo fake. Mas caso a cliente queira o comestível, dá pra gente fazer dividindo no meio o bolo, fazendo uma boa blindagem, ou com crisp, que é aquele feito com flocos, e marshmallow, que é um isopor comestível que a gente fala. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Oi, Sidneia. Oi, Gabi, tudo bem? Então, ó, eu vou começar, como eu adiantei os bichinhos ontem, ó. Quem não viu ontem, essa live tá salva no meu Face, entra lá e olha as modelagens dos bichinhos. Modelei todos esses e eu modelei mais uma girafinha depois que eu desliguei a live, porque eu achei que ia ficar legalzinho elas aqui atrás, ó, porque como elas têm o pescocinho maior, acho que ela vai mostrar mais aqui. Então eu vou começar pela parte desse marmorizado. O que que eu fiz para me trabalhar com ele? Oi, Sueli, tudo bem? Boa tarde. Gente, vamos compartilhando pra gente ter mais visualizações, mais pessoas poderem ver esse vídeo. O pessoal hoje tá com frio, tá quietinho, tá debaixo das cobertas. Ó, o que eu trabalhei pra me fazer esse marmorizado? Eu peguei um azul dessa embalagem aqui, ó, da pasta americana colorida. As coloridas, elas têm 500 gramas e tem 20 cores diferentes. Então eu peguei o azul, já daquela embalagem de 500 gramas. Tem essa daqui que é a branca, ó, que é 800 gramas. Então vamos supor que eu não quisesse comprar no tom de azul. Poderia vir com a branca, corante em gel, que eles são próprios para a pasta americana, e fazer a pigmentação azul. Azul royal o corante seria. Colocaria mais um pedaço da branca com pouca quantidade do corante para fazer um azul bebê, ou eu poderia comprar a pasta azul bebê também, que a gente já tem ela tingida. Então aqui eu já tenho 2 tonalidades de cores.
Aqui é o azul marinho. Poderia comprar o azul marinho, que a gente tem ela tingida, ou também fazer a pigmentação do azul marinho com o corante, ó, que a gente também tem o marinho. Então aqui eu peguei 3 tonalidades do azul, tá vendo? 3 tonalidades. E coloquei um pedaço do branco junto. Boa tarde, Dona Lourdes. Boa tarde, Márcia. Então eu trabalhei com essas 4 cores, ó, pra mim fazer esse marmorizado aqui. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu não posso já sovar todo junto, porque a pasta, quando ela tá parada, a gente fala que ela tá dormindo, que a gente precisa ativar a goma dessa pasta pra ela ficar uma massa mais elástica, senão ela vai ficar assim, ó, quebradiça. A gente tira da embalagem e ela tá assim, se quebrando. Então, o que que eu faço? Se eu sovar toda junto, ativar a goma da pasta toda junto, eu vou ter uma cor, tipo um azul mais claro, ou uma mescla de todos vai virar um tom único de azul. E não é o que eu quero bem marmorizado como essa técnica aqui. Então, pra me fazer isso, o que que eu faço? Aqui eu tô pegando quantidades pequenas da pasta, porque é só pra me mostrar como que eu fiz o marmorizado. Se eu tivesse cobrindo o bolo, seria quantidades maiores de cada tamanho. Então, eu preciso ativar a goma dela separadamente primeiro. Então, aqui, ó, eu tô sovando ela na minha mão, porque são pedaços pequenos. Se eu tivesse com um pedaço branco, grande, eu ia sovar assim, ó, na bancada, pra me facilitar e pra não incorporar o ar, ó. Mas como é pequenininho e eu só quero mostrar a técnica pra vocês, então eu vou sovar ela aqui na minha mão mesmo, ó. Então, boa tarde pra Givânia do Ceará. Oi, Giovânia, a tudo Márcia bem? também tá assistindo a gente. Eu já acabei de dar oi pra Márcia. Tudo bem, Marcinha? Então, ó, vou sovar ela separadamente, pra ativar a goma dela separadamente. Eu vou mostrar pra vocês como fazer a técnica do marmorizado, mas eu não vou cobrir o bolo porque eu já tenho ele coberto. É a mesma coisa de eu cobrir com uma pasta pura. Quem não viu eu cobrindo o bolo ainda, entra na minha live de segunda-feira, de terça-feira, que tá lá a cobertura do bolo. Então é só seguir aquele mesmo processo. Aqui a única diferença é que a gente vai fazer a mistura das cores. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Valdirene. Valdilene? Eu pensei que era Arene. Sejam bem-vindas. Ó, então eu tô ativando a goma dela separadamente. Tô trabalhando azul bebê, azul royal e azul marinho. Tanto faz ser na pasta já tingida ou com os corantes Liquigel. Então, feito isso, eu ativei a goma das 4 cores que eu tenho. E aí eu vou misturar, ó. Só que eu vou misturar levemente, ó. Eu venho como se eu estivesse torcendo ela. Tanto faz se eu tiver com pouca quantidade, que é o que eu tô usando só pra mostrar pra vocês, ou se eu tiver com muita quantidade, que é o suficiente pra cobrir um bolo inteiro, ó. Eu vou torcendo, não força muito pra não misturar muito e perder o marmorizado. A gente quer essa mistura de cores, tá vendo, ó? Por isso que eu solvo ela separada, porque na hora de misturar é pouco. Eu não vou solvar mais, então eu solvo ela separadamente. Oi, Rosa, tudo bem? Boa tarde. Então, ó, fiz esse processo dessa mistura de cores. Vou abrir pra vocês verem como ela fica. Lembrando que se vocês quiserem ver um bolo coberto, entra na live que eu fiz na segunda e na terça-feira, que eu ensinei a forma de cobrir o bolo, porque aqui eu já tô com ele coberto, então eu não vou cobrir novamente, e eu só tô ensinando a técnica do marmorizado, como que eu fiz pra ficar nessa tonalidade. Então aqui, ó, primeiro eu olho qual dos dois lados eu achei que ficou mais bonito. E isso tanto faz se eu for cobrir um bolo grande também. Então eu gostei mais desse lado aqui de trás, por exemplo. Então eu mantenho ele pra baixo, que é pra ele não perder esse formato, e abro a parte de cima dele, ó. Porque quando a gente passa o rolinho, ele começa a misturar essa cor, ó. Então por isso você tem que permanecer com a que você quer pra baixo, ó. Porque o meu rolinho, ele leva as cores e começa a misturar. Gente, o interfone aqui de casa tá tocando. Peraí, só um minuto. Oi, boa tarde. Ah, tá bom, obrigada. Desculpa, gente. Tem uma mercadoria pra gente retirar na portaria. Ó. Então aqui, ó. Abri. E aí eu vou virar a parte de trás, que foi o que a gente quis manter, pra vocês verem qual a cor que ficou, ó. Ele manteve mais marmorizado sem misturar, tá vendo?
a parte de cima, onde eu abri, ela se misturou mais, ficou com menos cores. Então aí vocês podem escolher na hora de cobrir o bolo. Gostou mais desse lado? Cobre esse lado pra cima. Gostou mais desse? Cobre esse lado. Então o marmorizado eu fiz assim pra essa técnica, certo? Pra cobrir, entra nas minhas lives de segunda e terça-feira, que tá lá o jeito certinho de cobrir o bolo, que eu já cobri. Oi, Alessandra, boa tarde. Oi, Dri, boa tarde, tudo bem? Então, ó, feito isso, ensinei a técnica pra vocês. A cobertura vocês vão entrar na minha live de segunda e vão olhar. Eu vou ensinar como que eu fiz, ó, essas ondinhas aqui, ó. Deixei essa finalização pra fazer junto com vocês. Então, aqui, com essa mesma que eu abri, eu já vou utilizar pra fazer as ondinhas, ó. Vou acertar a parte de baixo para deixar reta. E aqui é a olho, não tem importância se ficar um mais largo, um mais estreito, um menorzinho, porque é tudo bagunçado mesmo as ondinhas, ó. Então a olho eu vou cortar uma meia lua, ó. Venho aqui, ó, cortei uma meia lua. E aqui eu vou fazendo isso com o espaço que eu tenho, ó. Vou tirando os excessos e tirando uma meia lua com os espaços que eu tenho aqui, ó. Ó, e aqui é só pasta pura. Mesmo sendo só pasta pura, sem eu ter misturado massa de flores, ela consegue ficar firme assim, ó. Caso vocês queiram fazer mais fininho, uma coisa mais delicadinha, faz com massa de flores, porque a massa de flores, ela tem uma secagem melhor, ela vai endurecer mais rápido essas ondinhas, e você vai conseguir abrir ela bem fininha, por causa da elasticidade que ela tem, ela te permite que você abra bem fina, então você vai fazer um acabamento mais delicado aqui. O meu, ele tá mais grosseirinho porque é pasta americana pura, mas se vocês quiserem fazer com massa de flores, vai dar super certo, vai ficar mais delicado, e na massa de flores vocês podem fazer também sempre com esses corantes aqui, que são os liquigés. Faz as 4 colorações com ele. A branca a gente já tem, né? E aí eu vou fazer o azul claro, o azul royal e o azul marinho. Ó, o Diego Barbosa tá dizendo que seu marmorizado ficou lindo. Obrigado, Diego. Ó. E aqui eu tô cortando só meia lua, ó. Foi o que eu fiz com esses daqui todos que eu coloquei, ó. Tudo meia lua. Quando a gente tá cortando, aqui eu vou precisar só de poucos porque eu deixei só o final pra fazer. Mas vamos supor que eu vou cortar aqui inteiro. Tenta não misturar essa pasta, ó. Sova ela, só dando apertadinhas e abre novamente. Porque se você sovar, você vai misturar toda a cor e vai perder o efeito que a gente quer, ó. A Rosa disse que o marmorizado tá lindo igual o Diego. Ah, eu acho que o do Diego fica mais bonito. Bem mais delicado. Ó. Então aqui, ó, sempre a parte de trás ela permanece mais. E aí eu vou abrir e vou continuar com esses mesmos cortes de meia lua. Só essas que eu cortei já é suficiente porque eu preciso, porque eu já deixei ele bem encaminhado pra não ficar uma live extensa. Estão pedindo pra você mandar beijo pra Sara Tobias. Oi, Sara, tudo bem? Beijos, boa tarde, obrigada pela companhia. Ó, e aqui eu vou mostrar como eu fiz a colagem dessas ondas. Então eu tenho aqui obrigada, Valdirene. Valdilene? Lene? Valdilene. Lene, desculpa. Ó, aqui eu tenho uma colinha em gel que eu fiz com o CMC. Esse CMC ele vem em pó. A gente usa uma colherzinha do pó do CMC de café para 50 ml de água. Deixa hidratar sozinha que ela vai ficar esse gel bem lisinho. Caso você esteja com um pouco de pressa, pode colocar com água morna, porque aí acelera esse processo. Mas caso vocês não trabalhem com muita frequência com pasta americana, faz só metade dessa receita, porque a receita pronta, ela tem validade de no máximo 15 dias, senão ela vai começar a pegar fungos, às vezes até mofa. Então, para isso não acontecer, metade da receita. Porque o pozinho, ele tem validade de quase 2 anos, então é melhor a gente guardar o pó do que ficar desperdiçando, né? Ó, aqui vou passar a colinha do lado que eu quero que fique mostrando mais, ó. Esse lado tá bem mais bonito pra mim do que esse, ó. Esse quase sumiu.
Então eu vou passar a cola do lado que eu quero que mostre mais, ó. E começo sempre pela parte de cima. Se eu quisesse onda de cima até embaixo, eu ia começar essa aplicação por aqui, ó. Pela parte de cima. Eu quis só fazer 2 camadas de onda, mas se eu quisesse ir no bolo inteiro, eu ia começar pela parte de cima, faria a fileira de cima inteira, passaria para a segunda fileira, terceira, até eu chegar aqui embaixo. Mas eu quero só 2 fileiras, então eu começo pela fileira de cima, ó. Colei um e tô intercalando o outro por cima, tá vendo? Ó, o lado que eu não gostei muito fica pra fora, porque depois eu vou puxar isso aqui, ó. E vou jogar o lado que eu gostei mais à mostra, tá vendo? Que aí eu puxo só dando envergadinhas com a mão, ó. Que é pra fazer esse efeito da cascatinha da onda. E aqui, ó, venho com mais uma tira e vou colar aqui do lado, ó. Aqui já é a finalização do meu bolo, porque eu já tinha feito as ondas inteiras, pra vocês não precisar ficar esperando eu cortar meia lua por meia lua e aplicar uma por uma. Então aqui, ó, faço primeiro a primeira fileira e depois eu passo pra finalizar a segunda, como eu só tô trabalhando com 2. Se vocês fossem trabalhar com mais que uma, faria isso na sequência até chegar embaixo, ó. Aqui eu vou seguir a sequência, ó. Já tô com uma aqui do lado, coloco a outra por cima, colo e faço só movimentos, ó. Movimento só pra fazer esse efeito como se fosse as ondas mesmo. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Silei, o marmorizado entra daqui a pouquinho no meu Face. Primeiro me acompanha terminar o bolo pra você não perder o restante. E depois você entra no início da live que vai ficar salva no meu Face. E aí você vê como eu fiz o marmorizado, tá bom? A cobertura do bolo eu não cobri ela hoje, mas você entra numa live de segunda que eu ensino a cobrir o bolo, que aí você não perde nada. Ó, e aí eu vou colocar o próximo seguindo essa mesma sequência, ó. Venho com o próximo, colo aqui do lado e vou dando sempre movimento, ó. E o movimento é vocês que mandam, do jeito que vocês quiserem trabalhar. Nossa, por coincidência eu cortei o tanto certinho, ó, nem tinha contado. E aqui vou colar o último pra finalizar, ó. E também vou dar movimento nela. Essas ainda estão molinhas porque eu acabei de fazer e tô colando agora, né? Mas olha essas daqui, ó, como tá firme, ó. Elas não se mexem mais, porque eu colei ontem à noite, ó. Essas daqui ainda se mexem, ó, se eu mexer com elas. E foi só a pasta pura essas também, não coloquei nada. Alguma pergunta? Então, o preço do bolo vai depender um pouco de cada região. Então, quilo de bolo, você vai ter que se informar um pouco quanto que tá o quilo na região que você mora, porque varia muito. Tem regiões que o pessoal cobra 85 quilos, 90, 100, 120. Tem lugares que não consegue vender esse valor, tem gente que vende a 75, a 80. Então, depende um pouco do quilo. E no começo eu expliquei que esse daqui eu cobraria como quilo de bolo. Então, aqui, ó, eu tenho uma forma de 20 centímetros. Ele vai dar em torno de mais ou menos 3 quilos de bolo. Então, eu faço essa somatória dos 3 quilos de bolo, quanto que dá essa base. E eu aconselharia vocês fazerem essa parte fake, porque no fake você consegue adiantar antes, não precisa deixar pra hora. Cobra a mais, fora os 3 quilos de bolo, como se fosse um topo de bolo para cliente. Faz o cálculo de quanto você gastou e coloca vezes 2, que é para calcular o seu trabalho, e soma com os 3 quilos de bolo de baixo, se vocês forem fazer no fake. Caso vocês queiram fazer no comestível, esse daqui você teria que cortar no meio do mesmo jeito que eu cortei o isopor, né? Dividir em 2, mas vocês teriam que cobrar como o bolo inteiro, porque não importa, se você cortou e a metade ficou na sua casa, você não vai perder esse quilo. Então, se aqui me dá mais ou menos 1,5 kg de bolo ou 2 quilos, eu vou cobrar como 1,5 kg de bolo ou 2 quilos. E a cliente que vai perder essa parte. Então, você explica isso pra ela, que ela vai acabar preferindo o fake em cima do que ela ficar perdendo o bolo. E se você for fazer essa estrutura, foi o que eu falei no começo. Capricha na blindagem, recheio mais firme, porque você vai assar ele assim e vai trabalhar com ele assim. Então, seu recheio tem que estar extremamente firme pra não vazar. E uma blindagem bem reforçada. Ou faz a técnica do crisp, que foi o que eu falei, que é o marshmallow com flocos de arroz, que são aqueles isoporos comestíveis que o pessoal fala.
entra na internet, procura alguns videozinhos que você vai conseguir encontrar algumas receitas ensinando a fazer ele. Então aqui, ó, finalizei o bolo de baixo. Vamos passar agora para essa arca de Noé, onde a gente vai colocar os bichos que a gente começou ontem. Isso, esse babado aqui eu fiz só com a pasta americana pura. Como eu fiz ontem, ela já tá mais sequinha. Não coloquei CMC, não coloquei massa de flores nem pastilhagem. Mas se quiser fazer ela num aspecto mais delicado, que as minhas tá bem grossinha, ó. Por isso que elas seguraram, porque se eu faço muito fina, ela iria quebrar por ser só pasta americana. Ela ia se abrir e também não ia sustentar o peso. Mas caso vocês queiram alguma coisa mais delicadinha, mais fininha, pode ser feito com a massa de flores ou massa elástica, que aí você consegue abrir ela mais fininho e ter uma secagem melhor e ficar mais durinha, vai ficar mais delicado esse acabamento do que o que eu fiz. Então aqui, ó, na arca, eita, colou sozinha ali em cima. O que eu fiz? Deixa eu tirar esse daqui. Dividi o isopor em dois, né? E eu comecei a adiantar essa parte da frente e essa lateral para não ficar tão demorado. Vou fazer essa parte de trás e a parte de cima. Essa parte aqui, ó, eu cobri em dois, tá vendo, ó? Cobri esse pedacinho, tirei embaixo, cobri esse pedacinho e tirei embaixo. Depois que eu dividi o meu isopor em dois, que é pra fazer a arca, eu peguei também o estilete, ó, na parte de baixo e eu tirei uma fileirinha assim, ó, pra minha arca ficar reta, pra ela não ficar tombando nem pra um lado nem pro outro, porque só o isopor assim, ó, ele fica rodando fácil de um lado pro outro. Então eu tirei uma fileirinha assim, um filetezinho, só pra deixar mais reto aqui, ó, e eu ter o apoio dele não ficar virando. Então foi o que eu fiz aqui, dividi o isopor em dois e tirei essa partinha de baixo pra ter o apoio. E aqui eu vou terminar o acabamento dele pra me mostrar como que eu fiz. Então vou pegar a minha pasta marrom. Tinha falado pra vocês ontem que é assim que eu guardo, ó, nos potinhos. Coloco o etiquetado, que é pra mim saber as cores, pra gente ter uma conservação da pasta dela não ressecar. Então mesmo estando no potinho, eu sempre gosto de colocar mais um saquinho junto, que ele fica bem fechadinho, e eu coloco dentro do pote e fecho e empilho dentro do meu armário. Mas se vocês não tiverem vários potinhos pra guardar assim, coloca sempre em saquinho assim, 2, 3, 4 saquinhos pra ficar bem firme mesmo, porque se tiver qualquer furinho em um saquinho, não vai penetrar ar dentro pra não ressecar essa pasta. Se essa pasta não resseca, ela dura até a validade dela, perfeita. E, às vezes, como você tirou da embalagem, é legal colocar uma etiquetinha também com a data de validade para você saber quanto tempo vai durar essa pasta aqui. Depois disso, pode colocar em um pote maior com todas dentro, que aí você não vai acontecer de incorporar ar dentro e perder essa pasta americana. Então, aqui eu tenho uma pasta marrom. Então, a dúvida é que lá onde ele mora, ele faz o bolo e cobra por fatia, que eles não têm noção de preço do quilo. Como que ele faz esse cálculo? Chile, é a mulher. Ah, é da Chile? É. Então, o cálculo geralmente a gente faz a somatória de tudo que a gente gastou e multiplica vezes 2. Então, vamos supor, eu gastei R$50, eu vendo a 150. Eu gastei 200, eu vendo a 600, então você vai fazer vezes 2 o que você gastou. É o cálculo que eu faço, mas aí vai depender da região da onde você mora. Se o cálculo você fizer dessa forma ficar um preço muito alto, você tem que ponderar numa balança se vale a pena você cobrar alto e ter poucas encomendas e no final o valor valer a pena, ou você não vai ter encomenda nenhuma, nunca vai ter trabalho e não vai compensar. Ou se para a região que você mora esse cálculo fica muito barato, que você conseguiria vender num valor a mais. Então dá uma pesquisada nas regiões mais perto de você, vê alguém que já trabalha com esse produto, pesquisa quanto o pessoal está cobrando no quilo e faz o cálculo assim para ver se aí onde você mora vale a pena vender assim. Então aqui, ó, tirei a pasta marrom, vou sovar ela para ativar a goma da pasta. Toda vez que eu tiver uma pasta que ela tá parada, eu preciso ativar a goma da pasta para ela ficar uma massa mais elástica e não ficar se quebrando quando eu cobrir o meu bolo. Então, tô ativando a goma dela. Aqui eu tô trabalhando em cima desse tapete de silicone, por isso eu não preciso passar nada na minha bancada, porque não vai grudar.
E vou abrir com um rolinho de polietileno, ó. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta marrom. Vou começar cobrindo a parte de cima aqui, ó. Aqui eu vou cobrindo por partes, porque seria ruim eu pegar uma pasta inteira, jogar aqui, ia me dar muita dificuldade de tirar as preguinhas, ia ficar mais feio. Então eu cobri por partes, porque depois eu venho com esse acabamento e tampo as emendas, que aí não tem importância nenhuma de mostrar, né? Que as emendas não vai ficar aparecendo. Então aqui, ó, abri. Eu tenho esse marcadorzinho que ele já faz esse efeito aqui, ó, que são de tijolinhos. Caso vocês não tenham, pode fazer também com uma estequinha. Aí vocês vão precisar um pouquinho de mais precisão na mão, né? Ou mede com uma régua, ó. Passa um risco. Eu vou fazer meio que a olho aqui, possa ser que não fique tão reto. Mas aí quando vocês forem fazer, pode fazer com uma reguinha, medindo. Ó, primeiro eu passei as tirinhas. E depois, ó, eu venho marcando, ó, os risquinhos, tá vendo? Pra fazer o tijolinho, ó. Tô fazendo um risquinho do ladinho do outro, mais ou menos do mesmo tamanho. E aqui, ó, eu já venho intercalando no meio dos primeiros riscos, ó. Assim dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você não tem o marcadorzinho, também vai dar certo, ó. Aqui o meu tô fazendo a olho, mas aí vocês podem fazer com uma reguinha, medindo mais direitinho pra ficar os espaços mais certinho. Deu pra entender? Deu pra mostrar bem? É uma opção pra quem não tem o marcador. Como eu tenho esse marcador, eu já vou fazer com ele. Aqui, ó, eu vou fazer também assim de lado. E vou só posicionar e apertar, ó. Então, eu tenho que apertar bem quando é com marcador, que é pra deixar realmente todas essas marcaçãozinhas, ó, do tijolinho feito. Vou tentar posicionar aqui, ó, o segundo. Deixa eu olhar aqui por baixo, pra me tentar casar a segunda marcação certa. Vamos ver se deu certo, tomara. Ó, aqui deu certo, casou certinho. Então, fiz a segunda marcação. Vou tirar aqui o excesso dos cantinhos. Eu mostrei esse acabamento feito na mão, porque às vezes você não tem o marcador, só pra dar uma ideia pra vocês, né? Pra não achar que por não ter o marcador não vai dar certo. Tirei. Deixa eu ver se aqui o tamanho... Ixi, ainda ficou curto. Vou colar esse e depois eu coloco mais uma fileira, que ainda ficou curto. Aqui eu tenho uma gordura vegetal. É aquela que a gente compra no mercado, no tabletezinho de 500 gramas. Fica na parte da geladeira. Eu, quando vou colar pasta americana no isopor, eu prefiro colar com a gordura. Uma, porque vai aderir na mesma hora que eu colocar. A água, às vezes, ela fica escorregando, saindo do lugar, então eu não gosto. E outra, se eu tiver que reutilizar... Pano de prata aí? Deixa eu pegar aqui outro. Pega. Mas eu te dei. Não sei onde eu guardei meu pano. Então... se eu quiser reutilizar o meu isopor, vai ser mais fácil, porque só de eu puxar aqui, ó, ela já sai facinho, ó. Sai como se fosse uma casquinha. Ela não fica se soltando, gruda bem, mas se eu quiser reutilizar o isopor, eu consigo com mais facilidade. Deixa eu colar aqui em cima. Eu acho que se eu posicionar ela bem no meio, eu consigo tampar com as tirinhas, sem precisar fazer mais um, ó. Então, posicionei aqui no meio. Vou cortar aqui o excesso. Essas bordinhas que ficaram faltando aqui, ó, eu consigo depois tampar com o meu acabamento.
vou fazer agora a parte de trás. Por isso que eu quis já deixar meio adiantado, pra não ficar tão cansativo pra vocês, né? Ficar vendo a mesma coisa. Se eu tivesse ficado deixando pra fazer aqueles babadinhos lá das ondas, todos pra vocês verem, ia ficar muito cansativo. Se eu fosse cobrir a arca inteira com o mesmo processo, ia ficar cansativo. Então eu quis adiantar pra não ficar cansativo pra vocês. Que aí eu já deixo meio encaminhado, a gente faz a finalização, consigo colocar os bichos e ver se a gente consegue modelar mais algum bichinho pra terminar de preencher o espaço. Ó, vou marcar com o mesmo marcador. Posicionar aqui. Esse marcador meu eu comprei um kitzinho. Veio esse. Cadê o outro? Eu vou usar aqui também. Veio este também. E tem mais dois que tá guardado lá pra dentro, porque eu não peguei, porque eu não ia utilizar agora. Vou aqui também cortar as laterais pra acertar. Vou passar a gordura aqui, ó, atrás. Ô, Bel, esse daqui eu comprei pela internet e eu já nem lembro qual foi o site, porque faz tanto tempo que eu comprei. Agora, alguma loja que você consiga encontrar ele, eu não me lembro de ter visto em alguma. Ó, vou posicionar aqui no meinho. Também ficou faltando nas bordinhas, mas aí eu tampo com o acabamento. E vou vir com a tesoura, ó, e vou acertar aqui, ó. Pra ficar redondinho essa parte de baixo, ó. E a parte de cima também. Certo? Então, aqui eu também cobri separado, ó, esse lado e esse, em 2 vezes. Deixa eu tirar essa bordinha aqui, ó. E o acabamento que eu fiz com esse molde que eu quase não uso ele, né? Quase todas as lives que eu fiz acabamento com ele. Eu amo esse molde, faço acabamento embaixo de quase todos os meus bolos, eu faço com ele. Acabamentos, tem uma bolsa que eu faço que até parece um pouco com esse formato. A Bel foi na minha aula que eu fiz da bolsa, né, Bel? Você até fez uma depois e me mandou. Eu usei esse molde, então eu uso bastante esse molde com Fala pra Bel, acabamentos. onde você compra suas coisas, Mercado Livre? É o quê? Que você compra suas coisas no Mercado Livre? Molde de silicone eu nunca comprei ainda pelo Mercado Livre, mas eu achei bastante molde lá. Dá uma olhada, Bel. Às vezes você encontrar esses modelos aqui que você gostou. Meu marido tá falando isso porque ele fala que eu sou a louca do Mercado Livre. Tudo eu quero comprar pelo Mercado Livre. Principalmente agora nessa quarentena, a gente não tem como tá saindo. Então tudo eu entro no Mercado Livre. Eu tô mostrando uma coisa pra ele, ele fala, ai meu Deus, Mercado Livre de novo. Acabei de atender o telefone falando que chegou alguma coisa pra mim. Eu não sei se é do Mercado Livre. Eu acho que eu vou buscar antes que meu marido vai primeiro que eu, né? Por isso que ele tá falando isso. Mas molde de silicone e cortador eu nunca comprei pelo Mercado Livre. Mas eu já vi bastante modelo lá. Então possa ser que encontre esse. A louca do Mercado Livre. Ó, a Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bem? Ela tá te falando aí, Bel, ó, que ela viu na Doces Imperial um cortador parecido com esse. Um marcador, na verdade, né, ó. Aqui, ó, tô fazendo... Ai, eu já fiz o errado, eu quero o pequeno. Ó, pra gente trabalhar no molde de silicone, não é preciso passar nada no molde. É só colocar aqui, ó, dentro do molde, dentro do espacinho que a gente tem, a pasta... apertar, que ele já sai no formato, ó. Não preciso passar nada no molde, porque ele não vai grudar. E aqui também é prática, né? Quanto mais você trabalhar no molde, mais rápido você vai ficando
na hora de fazer. Molde é vida, né? Facilita muito a gente trabalhar, economiza muito tempo. Ó, tirei aqui no molde. Cuidado só quando vocês vão fazer o molde, porque eu até falei na outra live isso. Eu já vi gente ensinando a fazer assim, ó. Encher o molde de pasta, tirar o formato e vir com um estilete aqui, ó, cortando essas rebarbas. Se o molde é pra facilitar, pra que a gente vai ter dois trabalhos, né? Um de fazer e outro de ficar cortando. Meu marido até deu risada no dia que a gente assistiu esse vídeo. Ele falou, nem eu, que não mexo com isso, sei que não pode fazer assim, né? Então aqui, ó, vou colar aqui o acabamento. Passar aqui, ó, nessas bordinhas, com a minha colinha de CMC, que eu mostrei pra vocês como que é feito o preparo. Aqui, ó, se eu tivesse com um bolo comestível, eu não ia estar tirando ele da bandeja. Ele ia estar aqui sentadinho na minha bandeja, eu ia ficar virando a bandeja pra mim e fazendo o acabamento, sem ficar pegando muito nele. Aqui eu não tenho tanto cuidado, porque eu sei que é um bolo fake e que ele não tem uma estrutura que eu tenha que me preocupar. Então, ó, vou colar aqui o acabamento. Por isso que eu também não me importo de fazer por partes a colagem, porque depois o meu acabamento vai tampar isso, ó. Então, eu não me importo por isso, de ficar as emendas, porque depois eu vou vir com o acabamento tampando. Fiz esse acabamento. O acabamento aqui de cima, eu não vou fazer agora, porque eu não quero fazer com esse tipo de tira. Eu quero fazer ele trançado, que fica parecendo uma corda trançada. E essa corda, do jeito que eu vou trançar, você também pode fazer essas bordinhas, caso não tenha esse molde também, que é uma opção para não precisar comprar. Ó, Gervânia também disse que ela comprou os moldes dela tudo pelo Mercado Livre. Olha que não é só eu que vivo nessa vida. Ó, aqui eu vou fazer só cobrinhas com a mesma pasta americana. Vou fazer uma cobrinha larga, comprida, né, e fininha, ó. Não força os dedos, senão você marca e afunda, ó. Tipo essa marcaçãozinha que ficou aqui, não sei se dá pra ver. Vem bem devagarzinho, ó, sem forçar, pra não ficar marcando os dedos, afundando. É pra você afinar essa cobrinha sem fazer isso aqui, ó. Se eu faço assim, ó, pra dentro, vai ficar toda a marca dos meus dedos. Então é levezinho, ó, pra mim não afundar e não marcar os meus dedos. Ó, vou unir as duas pontas e vou enrolar. Esse tipo de acabamento eu também posso fazer aqui nessa lateral, caso eu não tenha molde. Vocês que estão falando aí que tem dificuldade de encontrar molde, improvisa com outras coisas também, né? Nem é sempre que a gente vai encontrar mesmo o molde que a gente precisa naquela hora. Então vai improvisando aí. Ó, tô só torcendo a cobrinha. Torci, ó, ela ficou uma cobrinha, conseguiria fazer o acabamento com ela aqui, também ia ficar bem legal, ó. Mas eu vou fazer na parte de cima com esse acabamento, porque eu quero que ele fique mais saltadinho pra cima, ele vai ficar mais saltado até que o meu próprio molde que eu já tenho aqui. Então, vou passar a cola aqui em cima, nas bordinhas. E vou aplicar o meu molde. Meu molde não, né? O que eu fiz aqui na mão mesmo. Ó, por isso que eu não me preocupei com essa pontinha que ficou mostrando, ó. Porque eu sabia que depois eu ia conseguir tampar ela. Ó. Vou fazer mais uma tirinha pro acabamento de trás. Oi, Amanda, tudo bem? Me chama inbox. Eu te mandei um comentário da última vez que você me perguntou. Pra você me chamar inbox e a gente conversa. Ó, a Neide também comprou no Mercado Livre. Eita, tem um monte de doida do Mercado Livre aqui hoje, não é só eu. Fico feliz.
Tá vendo? Fala que eu sou maluca do Mercado Livre. Ó, tô fazendo mais uma cobrinha pra finalizar essa parte de trás. Vou encostar aqui, ó, e torcer também. Tenta não fazer assim, ó, só pelas pontas, senão você vai afinando aqui, ó, as pontas vai ficando muito finas e o meio grosso. Vai fazendo aqui, ó, pegando pelo meio dela, sem ficar enrolando só nas pontas dela, senão as pontas ficam bem finas e o meio dela fica grosseiro. Então, por isso que eu vou fazendo assim, ó, enrolando pelo meio mesmo. Que é pra mim afinar ela por igual. Tira as pontas, né, que afinou. E vou passar a cola aqui no restante e fazer a aplicação. Vou cortar aqui, ó, pra unir as pontas. Mesma coisa do outro lado. Eu não fiz uma tira inteira, não foi porque eu fiz de propósito, foi porque eu não consegui mesmo. Eu achei que a tira dava, mas ela não chegou até o final. Caso vocês consigam, faz até o final. Ou então faz uma emenda assim que eu acho que nem dá pra mostrar. Então, o marrom eu finalizei, a parte do marrom. E a casinha, ó, eu fiz o telhadinho e fiz essa cobertura com esse outro marcador aqui, ó. E deixei só essa parte de trás, só pra vocês verem como que eu faço o desenho da marcação também. Sempre ativar a pasta, né? Quando ela tá parada, você tem que ativar a goma da pasta. Vou abrir. Tem alguém que tá assistindo hoje que não viu o início dessa live ontem, que foi os bichinhos modelados. Se tiver alguém, entra na live de ontem. Depois que terminar aqui, não me abandona agora, hein? Quando terminar aqui, entra na live que eu fiz ontem. Assiste os bichinhos, porque é a continuação da live de ontem que a gente tá fazendo a Arca de Noé. E a cobertura do bolo eu ensinei numa live de segunda-feira o jeito de cobrir. Olha a marcação como fica bonito com esse outro. Caso vocês não tenham esse, também pode fazer só marcação com tirinhas, né? Que é pra imitar como se fosse madeirinha, ó. Vai fazendo assim, ó. E aí, às vezes, quando eu tô, às vezes, até com pressa, que eu só marco assim pra não fazer com esse, aí tem esses cortadorzinhos assim, ó, pequenininho, ou até bico de confeitar, eu faço marcaçõezinhas assim, ó. Que aí eu finjo que é marcações da madeirinha, tá vendo? Que ela fica com os furinhos parecendo marcação da madeira. É só ideias pra vocês, pra quando vocês não tiver uma coisa, improvisar com outra. Às vezes eu improviso por preguiça de pegar o que eu preciso. Ó, vou passar a gordura aqui também na casinha. Ah, a casinha eu não mostrei como eu cortei, né? A casinha, eu peguei a segunda parte que eu tirei daqui pra mim aproveitar ela. Então eu fiquei com mais meia lua, né? Então vamos pôr aqui, ó. Eu fiquei com mais meia lua. E aqui eu só vim, tirei o excesso, eu já tinha o quadrado de baixo, né? Que seria essa parte. E essa ponta que ainda tava arredondada, eu cortei pra dentro e depois daqui pra cá. Que aí ela ficou com esse efeito aqui, ó. Da casinha subindo, tá vendo? Tudo no estilete. Mas foi com a ponta que eu tirei daqui. Tirei assim, assim, já tinha o quadrado. Afinei o quadrado, ó, porque eu não queria a casa muito larga. E a ponta dela eu vim aqui, ó, e fiz assim, com um estiletezinho. Essa casinha aqui, de bolo, eu não aconselharia vocês fazerem. Se vocês fossem fazer comestível, eu aconselharia fazer de crisp, né? Que é aquele isopor comestível que a gente faz com flocos de arroz e marshmallow. Ó, vou aplicar aqui. E tirar os excessos aqui nas bordinhas, ó.
Esse daqui vocês poderiam ter feito a cobertura de uma vez. No meu eu até tinha feito. Eu fiz uma tira larga e envolvi por inteiro. Só que como eu queria mostrar depois pra vocês a marcação dele, eu tirei essa pontinha só pra mim acrescentar aqui por último pra mim mostrar pra vocês. Vou tirar aqui, ó, o excesso. E vou fazer, ó, essas duas pontinhas aqui, ó, que ficou a da frente e a de trás. O que vocês estão achando? Tá fácil? Tá ficando legal? Com os bichinhos em cima fica uma graça de linda. Ó, vou marcar a mesma marcação que eu tenho embaixo. Vou dividir em dois, porque eu tenho a frente e atrás pra fazer acabamento. Passar aqui a gordura de um lado e do outro. E vou aplicar aqui, ó. Aplicar essa e cortar. Seguindo o desenho da minha casinha. E vou aplicar aqui a parte de trás também. E cortar. Seguindo também o desenho da minha casinha. Vai ficar assim. O telhado eu já tinha feito um lado, eu vou fazer o outro. Com a pasta marrom. Vou trabalhar ela para ativar a goma, então eu vou sovar. Abrir. Aqui eu vou abrir mais grossa, ó, porque eu quero esse telhadinho um pouquinho mais grosseirinho assim mesmo, ó. Então eu vou abrir ela mais grossinha. Vou marcar. Se eu tiver muitos pra fazer desse daqui no dia, eu no final do dia não tenho mais mão, né? Batendo ela assim com essa força. E vou medir por esse, ó. Pra me seguir o tamanho certo. Pra ficar os dois lados do mesmo tamanho, eu vou medir pelo que eu já tinha feito. Esse tá mais durinho, né? Porque eu já fiz ontem. Vou passar a gordura aqui também no teto. E vou aplicar. Ó, eu gosto de fazer passando um pouquinho pra fora o teto, tá vendo? Tanto pra frente como pra trás, ó, ele tá passando um pouquinho. Só que na hora da gente colocar na arca, pra gente colocar os bichos, a gente não usa essa parte da frente. A gente usa essa de lateral. E a arca também a gente usa de lateral. Porque assim cabe mais bichos aqui, ó, pra gente colocar. Então ele fica assim, ó, na arca. Se a gente usa essa parte aqui da frente, ó, cabe pouquinho bicho. Por isso que eu gosto de usar assim, ó, de lado. Então eu vou colocar em cima do bolo. Meu bolo já está coberto, marmorizado. Vou fazer aquela mesma colinha que a gente faz sempre para aplicar andares. Aqui, se eu tivesse com um bolo comestível e fosse fazer essa base aqui, ó, de isopor, mesmo ela sendo de isopor, eu ia precisar colocar pelo menos um canudo daqueles que é de sustentação, porque ela tá pesadinha, mesmo sendo de isopor, de pasta. Então, se ela ficar fazendo muito peso aqui, no final da festa pode ser que eu tenha cedido o bolo de baixo. Então, mesmo sendo de isopor, eu ia colocar um caninho aqui de sustentação para aguentar o peso do de cima, tá? E aqui eu vou molhar a minha pasta, um pedacinho da minha pasta, ó, que eu faço aquela colinha que eu já tinha ensinado pra vocês, que eu tô fazendo com a marrom mesmo, que foi a que eu tava utilizando. Vou aplicar aqui e posso fazer isso aqui também, ó, pra aplicar.
Fora essa colinha que eu faço com passa, pode ser grudada com glucose, com glacê real também. Eita, eu molhei aqui. Ó, vou aplicar ela aqui em cima. E vou colocar o andarzinho da minha casinha também aqui, ó. Eu vou deixar encostadinha bem atrás, ó, que é pra parte da frente ficar livre pra mim colocar os bichos, ó. Então, vou deixar encostada bem na parte de trás. Porque eu quero preencher de bicho só a parte da frente. Agora, caso vocês queiram fazer a parte de trás também com bicho, faz essa casinha mais estreita pra você ter mais espaço e posiciona ela no meio. Que aí você coloca tanto o bicho atrás como na frente. Por que você riu? Eu falei estreito errado? Que a Rosa falou que quer esse bolo. Ah, a Rosa quer? Uhum. Tá bom, Rosa. Ó, coloquei aqui. Deixa eu posicionar mais pra trás, peraí. Porque ele não tá bem no meio. Coloquei. E aí eu fiz, ó, ontem também. Ontem, depois que eu desliguei a live, eu continuei aqui trabalhando, né? Que eu cobri o bolo, fiz ondinha, adiantei essa parte de cima. Ó, fiz essas ondinhas aqui, ó, que eu vou colocar aqui em volta, ó, pra fingir que é tipo ondinhas do mar. E aí, com a sobra da minha pasta que eu já tinha tingido, com aquela mistura pra fazer o marmorizado, ó, eu vim... Eu vou sovar pouco aqui, ó, pra mim não misturar demais a cor. Porque se eu sovar, ela vai virar uma cor única e não é o que eu quero. Fiz só cobrinhas assim, ó, do mesmo jeito que eu fiz pra fazer o acabamento da arca. Dividi várias, ó. E enrolei. Então, eu enrolei uma ponta pra dentro e outra ponta pra baixo, ó. Só assim. E assim eu fiz várias, ó. Enrolei uma pra cima e uma pra baixo. Assim só. E aí, essas cobrinhas, eu vou colar ela aqui, ó, com a minha colinha de CMC, que eu já mostrei como preparar. Eu vou colar na parte de baixo da arca, ó, como se fossem ondinhas do mar, ó. E aí eu vou fazer isso em volta da arca inteira, ó. Vou posicionar umas assim, ó, de frente, pra dar mais um relevozinho. Ó. Na lateral. Atrás. O que vocês estão achando, gente? Tá bonito? Tá fácil? Tá fácil, né? Fácil tá. Agora, se vocês acharam bonito, aí é com vocês, mas fácil tá. Os bichinhos de ontem também. Foi uma maneira bem fácil que eu ensinei pra vocês. Tem alguém que tá assistindo a live de hoje que não viu os bichinhos de ontem, gente? Mostra os bichinhos aí pro pessoal ver que foi ontem. Tem alguém que não viu a montagem desses bichinhos? Obrigada, Rosa. Se você amou, então tá perfeito, porque você tem um bom gosto. Ó. Agora foram os bichinhos que eu vi. Obrigado, Lid. Os bichinhos de ontem. Vou posicionar eles aqui em cima da melhor maneira que eu achar pra ocupar bem os espaços e ver se sobra algum espacinho pra gente fazer pelo menos hoje mais um ursinho.
Então, vou colocar aqui, ó, as duas girafas, eu deixei pra posicionar elas bem na parte de trás, ó. Porque como elas são as mais altinhas do tema, ó, eu deixei elas pra ser posicionadas atrás. Deixa eu ir encaixando aqui, ó, do jeito que eu achar que vai ficar legal o posicionamento. Eu só tô colocando antes de colar pra me ver aonde eu quero colocar primeiro, tá? E eu tenho duas girafas, porque quando eu desliguei a live ontem, eu fiz mais uma, tá? Deixa eu ver aqui uma posição legal. Ó, tô colocando eles bem juntinho, que é pra dar pra mostrar bem, ó. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Dona Lourdes. Ó, vou encaixar minha outra girafinha aqui no fundo, porque aí eu posso colocar os bichinhos menorzinhos na frente dela, que não vai tampar. E vou colocar aqui, ó, o coelhinho bem aqui desse ladinho dela, ó. Deixa eu posicionar ele de um jeito que ele não tampe o rostinho dela. Ó, ele tá na frente dela, mas ele não tampou o rostinho dela, tá vendo? E eu tô colando com macarrãozinho, ó. Alguns que tá aqui já espetadinho, eu espetei com macarrão. Mas como esse daqui é fake, não tinha problema nenhum colocar palito de dente. A não ser que você estivesse fazendo no comestível, né? Ó, aqui eu já gostei dessa posição que eu coloquei. Então já vou estecar aqui, ó, o macarrãozinho pra ficar mais firme. Acho que mais pra dentro. Deixa eu sem o palito mesmo, depois eu passo cola. Que aí eu encaixo aqui melhor. Ó, então eu tenho aqui, ó, mais uma sobrinha. Vamos fazer mais um bichinho, então, para tampar esse buraquinho. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui de tempo. 5 horas. Mas a gente vai fazer um urso, não sai daí. Porque a gente tem ainda um espacinho aí pra cobrir. Como a minha arca tá toda marronzinha escura, eu vou fazer meu urso com macarrão, ó, com marrom mais clarinho, que é pra poder ele destacar aí no meio dessa arca que tá praticamente toda marrom escuro. Então eu vou pegar aqui, ó, o marrom, vou clarear ele com branco, vou pegar aqui o branco, ó, misturar pra me clarear esse marrom que eu tenho. Shirley, se for comestível, todo o bolo for comestível, a arca e a parte de baixo, eu só cubro de um dia pro outro. Mas aí eu consigo, vamos supor que eu vou entregar meu bolo na quinta-feira, ou no sábado. Eu consigo já na quinta-feira assar meu bolo, rechear e deixar prensado. Na sexta-feira eu posso fazer a blindagem dele, porque ele vai estar bem firme, então eu deixo às vezes de um dia pro outro. E aí no sábado eu só faço cobertura. Agora essa parte fake aqui, ó, que é a arca fake, os bichinhos, eu consigo fazer um mês antes. Então 1 mês, 2 meses, o tempo que eu tiver livre eu já posso fazer e deixar guardado pra no dia eu só fazer a montagem. É mais a parte comestível que a gente não pode adiantar com tanta antecedência. Cobertura da pasta eu gosto de cobrir no dia de entregar, eu não gosto de cobrir muito antes. Às vezes à noite eu cubro pra entregar no outro dia, mas madrugada. De madrugada, mas eu prefiro cobrir no dia da entrega. Ó, então aqui, ó, clareei o marrom. Vou fazer o ursinho só a parte de cima dele, porque se a gente fizer pernas, não vai casar aí no espaço que a gente tem, né? Porque todos os bichinhos, eles só estão cabecinha e cintura pra cima, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do CMC pra firmar a minha pasta. A minha pasta, ela é uma pasta macia, própria pra cobrir bolo. Então, quando eu coloco o CMC, eu resseco essa pasta, eu tiro a umidade dela e ela vai ficar mais seca pra mim fazer a modelagem sem ficar desmontando. Eu gosto de trabalhar com o CMC porque é o que eu já me acostumei, foi o que eu expliquei ontem. Tem gente que se acostuma a misturar pasta americana com massa de flores, com massa elástica, fazer 3 partes, né, e fazer essa mistura e trabalhar, ou só com massa de flores, mas aí é adaptação. O jeito que vocês se acostumarem e achar que vai ser mais fácil a modelagem, vocês vão continuar trabalhando assim. A Aline tá perguntando se tem como ver a live de ontem.
Tem sim, é só entrar no meu Face, tá, como que é o nome dela, Aline? Tá lá salva, Aline, a de ontem. Entra no meu Face que tá salva. Entra na de segunda também pra você ver o jeito de cobrir o bolo, porque aqui eu ensinei o marmorizado, mas eu não cobri. Mas eu tenho uma live de segunda que eu ensinei a cobertura. Ó, aqui eu fiz só bolinha e coxinha, que foi também o início de todas as modelagens que eu ensinei ontem, bases, né? Bolinha, coxinha. Vou medir aqui, ó, o tamanho da minha cabeça pra esse corpo. Como eu falei pra vocês, eu gosto dos bonequinhos cabeçudo, porque cabeçudo dá a impressão que ele tá mais infantil do que quando a gente faz ele muito proporcional ao corpo. Então eu sempre meço pra ficar numa proporção bem cabeçudinha mesmo. Caso vocês queiram que não fique com cara tão infantil, pode fazer a proporção certa, né? A cabecinha menorzinha que o corpo. Coloco o CMC aqui também. Ó, coloquei o CMC, misturo, faço uma bolinha. Vou girar essa bolinha bem na mão para tirar todas as marcações que ela tem. Ó, tirei todas as marcações. E aqui eu vou vir com o macarrão. O macarrão também eu já expliquei o motivo, né? Por ser algo comestível. Se alguma criança comer, não tem importância, não vai machucar a boca, porque ele vai quebrar. Então, nessas horas é melhor do que o palito de dente. Passo a colinha aqui, ó, pra colar a cabecinha. Posiciono a minha cabecinha aqui. Deixa eu ver se ele cabe aqui no espaço que eu deixei. Ainda sobra. Ó, coloquei aqui a cabecinha. E vou fazer duas orelhinhas. Então, eu vou pegar duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui eu tô medindo a olho. Se vocês quiserem uma proporção bem certinha, pode pesar numa balança pra ter uma segurança de que vai tá tudo do mesmo tamanho. Bolinha. A outra orelhinha. Ó, o meu Facebook é Tatiana da Silva, mas tanto tem a live no meu Face, como também tem no Face da Arcolor, que é esse que vocês estão assistindo agora. Não sei quem tá assistindo pelo meu ou quem tá assistindo pelo da Arcolor, mas nos dois tá salvo. Ó, fiz a bolinha e tô só achatando pra fazer as orelhinhas. Vou pegar essa pasta aqui, ó, mais clara, vou fazer já as duas mãos, os bracinhos, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do CMC. Vou separar em dois pra me ter mais ou menos o mesmo tamanho dos dois braços. Bolinha. Um cilindro. Na ponta desse cilindro, ó, eu pressiono com as duas pontinhas do meu dedo, que é pra me separar as mãos, tá vendo? E só dou uma apertadinha, que aí eu já tenho a mão. E aqui eu gosto de separar só o dedo, ó. Na pontinha eu venho, separo o dedo e puxo. E aí eu só marco 3 risquinhos na parte que sobrar, ó. Deixa eu acertar aqui. Vê se dá pra ver no vídeo. Um dedo tirado e 3 marcados. Mesma coisa do outro lado. Bolinha, um cilindro. Essas, início de modelagem eu ensinei no começo da live de ontem, as bases principais. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Cuidado pra não tirar os 2 polegares do mesmo lado, senão ele vai ficar dando joia ao contrário, né? Um polegar pra cada lado e marca 3 risquinhos, ó. Passo a colinha na lateral dos bracinhos. Deixa eu já posicionar ele aqui em cima do meu bolo. Ó, vou posicionar e vou colar aqui o bracinho do lado e viro pra vocês verem. Acho que o braço é melhor colar separado, sem espaço ali. Vou colar um lado e o outro.
colei os dois braços. Agora eu já consigo posicionar aqui em cima. Vou colar com esse restante que sobrou aqui, ó, da mesma cor que eu fiz o urso, eu vou clarear ele. Então, eu vou vir com branco e clarear. Pra me fazer dentro das orelhinhas mais claro e o focinho dele também mais claro, ó. Então, eu clareei com mais branco. E vou fazer duas bolinhas menorzinhas pra me preencher dentro do buraquinho aqui da orelha. Então, vou pegar um boleador e vou furar o miolinho dessa orelha. Passar a colinha dentro e colocar o marrom mais clarinho. Fiz isso dentro dos dois. E com o restante desse mais clarinho, ó, eu vou tirar uma bolinha, um tic-tac e vou pressionar. Que vai ser o focinho dele. Então, eu vou colar aqui, ó, o focinho na frente. E as duas orelhinhas em cima. Vou fazer uma marcaçãozinha na boca e passar um risco entre a boca e aonde vai ser o nariz, ó. E com a bolinha preta eu faço o narizinho. Oi, Thaisa, boa tarde, tudo bem? Ó, bolinha e um mini tic-tac. Passo a cola aqui, ó, na pontinha desse focinho e coloco o preto. Ó. Vou furar os olhinhos. Não, o meu é Tatiana da Silva, não é Teixeira. Ó, furo. Eu sempre furo quando eu vou colocar olhos e coloco a pasta lá dentro, ó. Porque se eu colocar só por cima, ele vai parecer que tá saltando os olhos esbugalhado pra fora. Então, eu furei e vou colocar a pasta dentro. Aqui eu tô fazendo os olhos dele com pasta, mas eu também poderia fazer só pintinha, igual eu fiz aqui, ó, no elefante, na raposinha. Eu tô tão acostumada a fazer o ursinho com pasta dentro que eu acabei no automático fazendo, mas daria super certo se eu fizesse só marcando também com canetinha ou com corante em gel preto. Ó, vou colocar a pasta preta aqui dentro dos olhinhos. E aqui, ó, o meu corante branco tá aqui? Não. Não. Poderia tanto fazer com corante branco, a pintinha branca de dentro dos olhos, ou com pasta branca. Meu corante branco não tá aqui fácil, eu vou fazer com pasta mesmo, senão poderia ser com... A Thaisa disse que tá lindo o bolo. Obrigada, Thaisa. Ó, vou passar aqui a cola e vou colar a pintinha branca dos olhinhos do urso. Uma de cada lado. Deixa eu acertar essas orelhas. Ó. Agora vocês entenderam porque ontem também eu fiz só os corpinhos de cintura pra cima, que é pra encaixar aí dentro dessa arca. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Ó, nesse outro espacinho que sobrou, eu vou fazer um porquinho rosa, porque o porquinho, ele é bem facinho de fazer, rapidinho. Vou preencher esse espaço e não vou demorar tanto pra terminar a nossa live. Então, aqui, ó, vou vir com rosa. Vou clarear ele um pouquinho mais com branco. O porquinho eu vou fazer ele deitado, porque se eu fizer só a cabecinha aí, eu acho que não vai ficar tão legal. Então, eu vou fazer como ele tivesse numa posição deitada. Como o porquinho é rapidinho, vai ser facinho. Ó,
Vou fazer o corpo dele. Como não vai peso aqui em cima, eu não vou colocar o CMC, ó. Bolinha, uma coxinha e vai ficar deitadinha assim, ó. Vou pressionar a parte da frente para encaixar a cabeça. Vou tirar uma bolinha, que vai ser a cabecinha. Deixa eu medir se o tamanho dessa cabeça está boa para esse corpo. Está. E aí eu vou colocar um pouquinho de CMC aqui no meu corpo. Misturo. Obrigada, Vilma. Eu também passaria o tempo todo aqui fazendo mais bichinho, que a gente se empolga, dá vontade de não parar de fazer. Ó, bolinha e a coxinha para ser o corpo. Vou com um rosa um pouquinho mais escuro do que o que eu clareei fazer o focinho. Então, o focinho vai ser do mesmo jeito que eu fiz o do urso, ó. Uma bolinha, um tic-tac e achato ele, certo? Aqui eu vou colar as patinhas com um cor-de-rosa menor. Então, bolinha, um cilindrinho, dobro a pontinha dele pra cima. Já vou ter como se fosse uma botinha. E eu vou fazer esse processo 4 vezes, pra mim ter 4 patinhas. Uma mais fininha e outra mais gordinha, porque a de trás é gordinha, né? E a da frente é mais fininha. Então, com a de trás eu faço ela mais grossa, com mais pasta. E a da frente com menos pasta, mais fininha. Mas o processo é o mesmo, ó. Só um cilindro e dobrando a pontinha e marco 2 risquinhos, ó. Mesma coisa nas outras, ó. Vou marcar 2 risquinhos em cada. Fiz as 4 patinhas, vou fazer o rabinho do meu porquinho. Tô fazendo tudo por partes pra gente só montar. O rabinho é uma bolinha, uma cobrinha bem fininha. E aí eu vou enrolar essa cobrinha, ó. Só vou torcer ela, ó. Que o rabinho do porco, ele é assim, ó. Um torcidinho, tá vendo? Feito isso, vou colar aqui, ó, na bundinha dele, o torcidinho do rabinho. Vou passar a cola aqui, ó, nas laterais e colocar as 2 patinhas mais gordinhas. E aqui na frente, ó, perto da onde vai a cabeça, eu já colo as 2, que é as da frente. E colo a minha cabecinha. Vou passar a cola aqui. Posso colocar um macarrãozinho assim, ó, meio de lado pra ficar bem encaixadinho esse pescoço. E furo aqui, ó, também de lado a cabecinha dele, ó, que é pra encaixar no mesmo furinho que eu fiz. Ó. E aí eu encaixo assim, ó. Certo? Deu pra ver? Vou fazer as orelhas com o mesmo rosa clarinho. Bolinha. 2 bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Bolinha. Mini coxinha. Pressiono. Mesma coisa na outra. Bolinha, mini coxinha. Pressiono. Posso vir com a estequinha, tanto que tem a pontinha emborrachada que eu mostrei ontem, como uma de pontinha mais fina. Afundo o meio, ó, que é pra fazer a marcação de dentro da orelha. E aí, o que que eu vou fazer, ó? A orelha do porco, ela não é assim, porque senão assim ela vai parecer de cachorrinho. A do porco, ela é assim, ó. Você pode dobrar a parte de baixo e envergar a parte de cima, ó. Ela tem que ficar assim, ó, dobradinha. Senão não vai ficar parecendo a orelha de um porquinho, ó. Vem aqui, ó, e envergo a pontinha de cima, tá vendo? E aí eu vou colar aqui em cima da cabecinha. Deixa eu já posicionar ele aqui em cima. Deixa eu empurrar ele bem aqui pra dentro. Deixa eu ver qual a posição que eu consigo colocar os bichos de trás pra caber ele. Encaixar minha girafinha aqui atrás.
E o meu coelhinho com a cabecinha aqui, ó, saindo no cantinho, tá vendo? E aí o porquinho eu vou colar agora as orelhinhas que eu fiz. Colo as duas. Ó. O que vocês estão achando? Tá ficando bom? Pode ficar o tempo que eu quiser. Eu acho que não é todo mundo que pensa assim, não. Acho que o pessoal já tá querendo fazer janta, hein? Ó, aí o focinho dele, né, que foi aquele tic-tac achatadinho, eu vou colar aqui na frente, ó. Passa a colinha. Colo. Ó. Vou fazer 2 furinhos, que é o narizinho dele. É parecido com o furinho do nariz da girafa. Um de cada lado. Vendo? E com uma estequinha, ó, eu só vou posicionar embaixo dessa parte da boquinha dele, ó, e vou puxar, ó. Que aí ele vai ficar com a boquinha aberta. Deu pra ver? Bem embaixo, ó. E aqui, ó, como eu me lembrei que a maioria dos olhos eu fiz só pintando, esse eu vou pintar também. O urso que foi ousado porque ele não me lembrou que não era assim que eu tava fazendo. Então eu vou vir com a mesma canetinha que eu usei ontem, ou pode ser o corante em gel preto. Cadê ele, Ti? Ó, aqui, ó. Corante em gel preto. Abre ele, ó. E pega com um palitinho de dente, ó. E posiciona também 2 pintinhas aqui, ó, no olhinho dele. Quem não tem a canetinha, ó, pode ser também com corante em gel. Certo? O que vocês acharam? Agora eu vou esperar os elogios antes de cancelar a minha live, hein? Vocês gostaram? Ficaram com alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Manda nos comentários que quando eu terminar aqui eu vou responder todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira a gente tá de volta com mais uma live. A gente vai postar qual tema vai ser no fim de semana. E eu espero vocês na segunda. Fiquem em casa. Vamos pedir a Deus que essa pandemia acabe logo pra gente voltar à nossa rotina normal. Hoje eu fiz uma live aqui da minha casa como todos os outros dias. Também o bolo é fake, eu não tinha tanta preocupação. E mesmo que não fosse fake, fosse algo comestível, nas minhas outras lives eu não usei luva, não usei touca e não usei máscara. Porque eu tô em casa, só eu e meu marido. Então tudo que a gente tá fazendo, a gente tá consumindo aqui mesmo. E por isso que eu não tive tanto essa preocupação. Então eu agradeço a presença de vocês. E até a próxima, tenha uma boa noite. Beijos. Todo mundo achou lindo, arrasou. Deixa eu ver os comentários agora. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, pelos comentários, por quem tá entrando todo dia e assistindo. O que vocês não conseguiram pegar, que foi os bichinhos de ontem. Quem não assistiu ontem, entra lá e vê. Quem não assistiu eu cobrindo o bolo, entra na live de segunda e vê também. E compartilha bastante pra mais gente ter acesso a essas lives, né? Quanto mais gente tiver acesso, mais aprendizado a gente vai levando pro mundo e a gente esquece um pouco o que tá acontecendo, né? Beijo, gente. Boa noite.